Novamente, boa noite a todos. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias para o Evangelho de João, capítulo 13, verso 1. Evangelho de João, capítulo 13, verso 1. Lemos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Vamos orar. Querido Deus, somos gratos, amado Pai, por estarmos aqui. Somos gratos pela graça que está no nosso Senhor Jesus. Gratos, Senhor Deus, por sermos os Teus filhos. E gratos, Senhor Deus, pela revelação da Tua palavra que o Senhor amorosamente nos deixou, para que pudéssemos, Senhor Deus, aprender mais sobre a Tua pessoa, sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus e sobre a pessoa do Espírito. Obrigado, querido Deus, nos auxilia diante desse fato, a podermos, Senhor Deus, compreender a Tua vontade para nossas vidas. Nos ajuda, Senhor Deus, sabemos que não há em nós capacidade humana, mas pedimos que o Senhor nos auxilie com o Teu Espírito que em nós habita, para que, Senhor Deus, iluminados por Ele, possamos compreender as verdades da Tua palavra. Em Cristo Jesus, eu peço e agradeço. Amém. Meus irmãos, coincidentemente, nós estamos chegando no livro do Evangelho de João, em um local semelhante ao que nós estávamos chegando lá no livro de Hebreus. Numa transição, numa transição, no caso do livro de Hebreus, que estamos estudando pela manhã, estávamos na transição da parte mais doutrinária para a parte exortativa. Aqui, nós também estamos numa transição. Contudo, essa transição vai dos sinais de Jesus Cristo e do ministério público de Jesus para Jesus diante do percurso até a cruz. Então, a partir de agora, o capítulo 13 em diante, nós estaremos na última semana que Jesus passou aqui na terra. Preste atenção como isso é interessante. O livro de João, até o capítulo 12, nós estamos nos 3 anos de ministério de Jesus. Do versículo 1, capítulo 1, versículo 1, até o último versículo do capítulo 12, nós estamos nos 3 anos de ministério de Jesus. Contudo, a partir do versículo 1 do capítulo 13, até o final do livro de João, nós estamos na última semana que Jesus viveu aqui na terra. Então nós vamos achar muitas coisas, e hoje eu queria fazer um panorama geral dessa última semana, e um panorama geral do que João quis trazer de ensino dos restantes dos capítulos. Porque nós vamos, a partir do próximo domingo, estudar os assuntos temáticos de todos os capítulos para frente. E é importante que os irmãos compreendam o que é que está por trás de tudo isso. Bem, no capítulo 12 do livro de João, nós estamos em um domingo. Pode colocar aí, meu irmão. Ok. Eu tentei hoje, inclusive, fazer algo bem visual, tendo em vista que a ideia de um panorama, para que nós pudéssemos interagir com os períodos, aquilo que estava acontecendo. Então vamos lá. Capítulo 12, nós temos Jesus vindo de Betânia e entrando em Jerusalém, tá certo? Isso era um domingo, inclusive, existe até a celebração da Igreja Católica que chama o quê? Domingo de Ramos, que é aquele domingo que Jesus entra em Jerusalém montado num jumento. Veja,
que capítulo 12, versículo 12 a 15, diz assim: no dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeira e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, que é Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o. Segundo está escrito: não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem montado em um filho de jumenta. Então, domingo, Jesus entra em Jerusalém e causa um tumulto em Jerusalém. Então, imagine só, irmãos, né? Jesus e a multidão acompanhando Jesus, uma multidão gigante que veio uma parte de Betânia e outras que já estavam lá em Jerusalém por causa da iminência da Páscoa. Então, era aquela multidão. E a multidão clamava: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Jesus ali rompe o cumprimento profético que fora anunciado muitos séculos antes, que o Filho de Deus, aquele que prometido, entraria montado em um jumento. E um marco importante aqui, meus irmãos, é que a inveja dos judeus se multiplica cada vez mais. Lembra que neste momento aqui, os judeus já tinham decidido matar Jesus. Quando é que os judeus decidiram matar Jesus? Vocês lembram? No final da cura do cego, lembram disso? Os judeus decidiram matar Jesus. O ódio aumentou mais ainda quando Jesus ressuscitou quem? Quando Jesus ressuscitou Lázaro. E não só Jesus estava na linha de frente dos judeus, assim também como o próprio Lázaro. Então é nesse contexto que começa o primeiro dia da semana que nós estamos aqui avaliando, domingo. Contudo, segunda-feira acontece algo que já tinha acontecido anteriormente no primeiro ano de ministério do Senhor Jesus. Não sei se vocês lembram, lá no capítulo 2, Jesus faz a primeira purificação do templo. Ele chega lá, invade o templo e o zelo do Senhor me consome, inclusive usa essa frase, e expulsa as pessoas que estavam ali vendendo. Aqui acontece a mesma coisa na segunda-feira. João não relata isso, entretanto Mateus relata isso, tá certo? Mateus capítulo 21, versículo 12 e 13, diz aí: tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhe: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformastes em covil de salteadores. Segunda-feira, depois de ter rompido os muros de Jerusalém, montado num jumento, carregando uma grande multidão, agora Jesus está no templo, confrontando aqueles que de uma maneira profana estavam ali dentro do templo, fazendo negócios. A primeira vez que Jesus entra no templo foi no primeiro ano do seu ministério público, inclusive em uma Páscoa. E agora, novamente, Jesus entra dentro do templo. E aí, alguns teólogos, inclusive, dizem: Jesus estava limpando o caminho que ele faria posteriormente. Nós sabemos que Jesus, de maneira, digamos, de maneira, eu não vou falar a palavra, não é uma palavra simbólica, mas de uma maneira prática, ele entra no Santo dos Santos também. Jesus, ele é o sacrifício que entrou dentro do Santo dos Santos. Então, alguns teólogos dizem que Jesus, quando expulsa os cambistas dali, estava o quê? Limpando o caminho para ele entrar lá no Santo dos Santos. Terça-feira, quem vai registrar a terça-feira é Lucas. Todas essas coisas aqui João não registra, tá certo? João não registra todos esses acontecimentos. Então estamos pegando dos outros evangelhos para entendermos o que aconteceu até nós chegarmos no capítulo 13, versículo 1, tá certo?
capítulo 13, versículo 1, nós vamos estar na quinta-feira, tá bom? Então gravem aí as informações. E aí, no capítulo 20 lá de Lucas, versículo 19 a 25, tem um grande conflito de Jesus com os líderes. E já com a mal intenção de aprisioná-lo e prendê-lo e matá-lo, por eles saberem que o poder de morte naquele período ali estava na mão dos romanos, aqueles líderes principais dos judeus querem colocar Jesus numa cilada. E aí, os irmãos, tem aí Lucas 20, 19 a 25, eu não vou ler todo. É aquele caso em que os escribas chegam para Jesus e perguntam se é lícito pagar tributo a César. Porque se Jesus dissesse que não era lícito, Jesus estava cometendo um crime contra Roma. E isso podia levar Jesus à cadeia. Mas Jesus sabiamente diz o quê? Dá a César o que é de César e a Deus o que há de Deus. Passando adiante, quarta-feira, há um período muito provavelmente de descanso deles. Não há registro do que aconteceu na quarta-feira em nenhum dos evangelhos. A partir disso, nós já temos aí a quinta-feira, tá certo? Está errado não, Júlio. Júlio estava procurando a quarta aí. Está errado não, Júlio. Quarta-feira, os evangelhos não remontam o que aconteceu. Muito provavelmente Jesus estava descansando. Mas quinta-feira, o que acontece é exatamente o que nós vemos no capítulo 13, versículo 1. Mas eu vou trazer o relato de Lucas, que é mais claro. O relato de Lucas diz, Lucas 22, 7 a 13. Chegou o dia da festa dos pães asmos. Qual era esse dia? A Páscoa. Em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide, preparar-nos a Páscoa para que comamos. Eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Então lhe explicou Jesus: Ao entrares na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar e dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazer os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhe dissera e prepararam a Páscoa. Agora, meus irmãos, nós chegamos no capítulo 13, versículo 1. E é importante, veja como é interessante, né? Como os evangelhos eles se completam, né? No evangelho de João, nós não temos um relato desses acontecimentos. Nós saímos de Jesus entrando em Jerusalém para Jesus no cenáculo com os discípulos. Mas muita coisa aconteceu nessa semana que antecede a morte do Senhor Jesus. Contudo, abramos aí novamente as nossas Bíblias para João capítulo 13 e nós vamos ver a seguinte declaração. Ora, antes da festa da Páscoa, e agora os irmãos estão inteirados desse contexto, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Vamos parar aqui. A segunda informação que nós vamos, a título de panorama, é essa frase que é central no Evangelho de João. A hora. E aí, eu queria trabalhar conosco todos os momentos do livro de João e a preparação para a hora final. Lembra que nós estamos chegando na hora final. Nós estamos na quinta-feira, à noite. Estamos bem perto da hora final. Quando é que Jesus Cristo foi preso? Nesta noite, né? E depois, quando é que Jesus Cristo foi morto? Na sexta-feira. Então veja a proximidade.
mas os irmãos vão ver o quanto é interessante e quantos ensinos Jesus vai dar nesse pequeno espaço de tempo que João reservou vários capítulos para esse pequeno espaço de tempo, tá bom? Mas, em João capítulo 2, versículo 4, a primeira vez que Jesus é indagado para fazer um milagre, Jesus chega para Maria e diz o seguinte: mas Jesus lhe disse: mulher, o que tenho contigo? Ainda não é o quê? Chegada a minha hora. O percurso que João traça a partir desse versículo aqui é que Jesus foi várias vezes confrontado com relação ao propósito do seu ministério. E durante várias vezes, Jesus estava inteiramente comprometido com o tempo de Deus e o tempo decorrido determinado pelo Senhor para o seu ministério. O que eu acho interessante, meus irmãos, que nós vamos ver um pouquinho mais adiante, é que às vezes, quando falamos sobre tempo de Deus, né, às vezes a gente está em algumas situações dentro da igreja, e às vezes a gente recebe um pouco tempo de ministério, mas de vez em quando você recebe umas ligações muito apressadas, como tipo assim, você tem que resolver isso agora. E aí ao longo do tempo eu tenho começado a perceber que as coisas não funcionam assim. Nem o ministério do Senhor Jesus, mesmo já tendo um objetivo específico para esse ministério, ele foi de uma maneira rápida e imediata. Deus determinou um tempo para as coisas. E o que é interessante é que Jesus, como perfeito servo e perfeito filho de Deus, estava inteiramente comprometido em aguardar o tempo de Deus. Então, várias vezes, as coisas começam, algumas pessoas pressionam ele, as coisas começam a acontecer, e João vai dizer: ainda não era chegada a hora. Porque, meus irmãos, nada acontece debaixo do céu sem que Deus permita. Nada acontece debaixo do céu sem que Deus permita. E o Evangelho de João mostra isso de maneira muito clara. Vejamos aí, a segunda vez que essa frase aparece é no capítulo 7, versículo 30. João capítulo 7, versículo 30, durante a festa dos tabernáculos. E eu não sei se os irmãos lembram o contexto disso aqui. Os irmãos de Jesus estavam dizendo: olha, se você é aquele que você diz que é, revela-se logo publicamente. Deixe de esconder. Os irmãos confrontando Jesus. E aí, capítulo 7, versículo 30. Então procuraram prendê-lo, mas ninguém lhe impôs as mãos. Por quê? Porque ainda não era chegada a sua hora. Ainda na festa dos tabernáculos, isso aqui foi no primeiro dia da festa dos tabernáculos. No terceiro dia, aliás, no último dia da festa dos tabernáculos, capítulo 8, versículo 20, proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu. Por que ninguém prendeu Jesus? Porque ainda não era chegada a sua hora. Já se perguntou, meus irmãos, em alguns momentos da nossa vida, em que às vezes as coisas ou acontecem mais rápido do que a gente imaginou, ou começa a demorar muito, não é? E nós nos inquietamos em relação a estas coisas. Sabe por quê, meus irmãos? Porque ainda não é chegada a hora disso acontecer. Quando nós, meus irmãos, começamos a entender quem Deus é, nós começamos a viver de momento a momento, sem viver do passado e sem viver o futuro.
Certa vez uma pessoa me perguntou sobre se era pecado, né? Essa preocupação com as coisas, no sentido assim, de ficar se remoendo com o passado ou ficar ansioso com o futuro. Aí eu respondi a essa pessoa a seguinte coisa. Eu disse: olha, eu tenho aprendido que os pecados eles podem ser divididos em duas classes, que são os pecados da cobiça contra o próximo e os pecados da cobiça contra Deus. Os pecados podem ser divididos nessas duas classes. E meus irmãos, sabe como nós cobiçamos contra Deus? Quando nós estamos querendo fazer o papel de Deus. Pergunta: quem pode alterar o passado? Ninguém pode alterar o passado. O passado só tem uma serventia para nós. Sabe para que o passado serve? Para adquirirmos sabedoria. É para isso que o passado serve. Para mais nada. Agora, o futuro, para que o futuro serve? O futuro, meus irmãos, é algo que está inteiramente nas mãos de Deus. Então, quando nós estamos nos preocupando com o futuro, nós estamos cobiçando contra Deus. Porque de quem é o futuro? O futuro é de Deus. Ele não é meu e ele nem é seu. O futuro, ele pertence a Deus. E quando nós estamos preocupados com o futuro, nós estamos querendo assumir o lugar de Deus nas nossas vidas. O Wisby, quando estava comentando sobre esse caso aqui de Jesus, que os irmãos de Jesus estão lutando contra Jesus para que Jesus vá para Jerusalém e se revele, e Jesus não vai naquele momento. Jesus vai orar e depois Jesus vai. Aí o Wisby diz assim: muito provavelmente Jesus foi colocar aos pés de Deus a decisão de ir ou de não ir. E foi depois que entendeu que era a vontade de Deus. Meus irmãos, quando nós começamos a encarar o tempo dessa forma e a nossa vida desta forma, vamos começar a descansar mais nas coisas. Vamos deixar de estar preocupados. Jesus, que era o próprio Deus, ele não se preocupou com o tempo. Não era chegada a minha hora. E ele aguardou até Deus conduzir para a hora certa em que ele tinha que fazer a obra expiatória por nós. A quarta vez que isso acontece, agora, a chave vira, e é exatamente nesse último período do livro de João, da última semana, inclusive acontece no domingo. João capítulo 12, versículo 23, quando Jesus desce do jumento e o povo abraça Jesus, automaticamente vê uns gregos querendo conversar com Jesus. Todo mundo lembra disso? E Jesus vai falar sobre a semente, que era necessário a semente morrer para que a vida fosse gerada. E é nesse momento, capítulo 12, versículo 23, que Jesus diz: respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Uma semana antes de Jesus morrer. Agora, capítulo 13, versículo 1, que é onde nós estamos. Jesus diz: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E o desfecho é na oração sacerdotal, capítulo 17, versículo 1. Olha aí. Antes de ser preso, pouco antes de ser preso, muito provavelmente ainda nesse dia, Jesus fala novamente essa frase: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos para o céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Que lições profundas, meus irmãos. A história está no controle de Deus.
Nosso Senhor Jesus dá um grande exemplo aqui. Ele mesmo sendo Deus, que tinha o domínio sobre todas as coisas, ele soube esperar perfeitamente, e ele soube aguardar perfeitamente o tempo determinado da sua morte. Agostinho de Hipona diz o seguinte: confessar que Deus existe e ao mesmo tempo negar que ele tenha presciência das coisas futuras é a mais manifesta tolice. Prestaram atenção aí? O que é que Agostinho diz? Não eu, né? Mas esse Agostinho de Hipona, Agostinho diz algo muito forte. Confessar que Deus existe, ou seja, você dizer que crê em Deus, e ao mesmo tempo negar que Ele conhece as coisas futuras e tem o domínio delas, é a mais manifesta tolice. Porque, meus irmãos, se acreditamos em Deus, como eu estava ensinando ontem aos jovens, né? Eu acredito que os jovens devem ter tirado essa lição. Uma das principais coisas que fundamentam nossa fé é acreditar que Deus é Criador. Lembra que nós falamos sobre isso ontem? E que esse Deus Criador é aquele que tem domínio, não só criou, mas tem domínio sobre todas as coisas. A grande lição que nós tiramos aqui é que Deus está no controle de todas as coisas e cabe a nós confiarmos na provisão de Deus, de momento a momento, como falamos hoje pela manhã, certo? Não importa, meus irmãos, a Bíblia nos orienta muito isso: não andeis ansiosos com coisa alguma. A Bíblia diz: deixa cada dia o seu próprio mal. A Bíblia nos orienta a confiarmos na provisão de Deus. Agora, voltando aí para capítulo 13, versículo 1. Nós temos uma informação a mais. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Trouxe uma citação do pastor Hernando Dias Lopes, em seu comentário. Ele faz uma citação interessante sobre Jesus, o amor de Jesus, o amor de Cristo. Eu achei interessante e trouxe aí. Esse é um amor imenso, eterno, infinito. Nenhum pregador jamais pode pregar completamente esse amor. Nenhum escritor jamais pode descrever completamente esse amor. Nenhum poeta jamais conseguiu descrever esse amor. Estou certo de que ainda que todos os mares fossem tinta e todas as nuvens fossem papel, mesmo que todas as árvores fossem pena e todos os seres humanos fossem escritores, nem mesmo assim se poderia descrever o amor de Cristo. O seu amor excede todo entendimento e toda a possibilidade de plena descrição. Que lindo, né? O que Hernando Dias Lopes escreveu aqui. Hernando Dias Lopes quis mostrar com essa declaração que, por mais que nós nos esforcemos, nós nunca conseguiríamos descrever o amor de Cristo. E, meus irmãos, é nesse contexto que eu vou entrar no conteúdo do capítulo 13 ao capítulo 17. Veja que a introdução é: tendo amado, amou-os até o fim. Uma pergunta, meus irmãos: qual seria as últimas frases de despedida se você soubesse que deixaria sua família? Quais seriam as últimas frases de despedida? Pense aí um pouquinho. Se você soubesse que ia morrer amanhã, o que é que você diria para os seus filhos? Quando eu estava refletindo sobre esse assunto, fiquei pensando: o que é que Jesus poderia dizer para os seus discípulos, sabendo que ia morrer no outro dia? E aí, talvez, meus irmãos, João tenha escrevido
do capítulo 13 até o capítulo 17, todas as coisas que Jesus disse aos seus discípulos antes da sua morte. E foram coisas maravilhosas. E eu quero hoje aqui mostrar para os irmãos. Nós hoje não vamos discutir todas elas, porque elas serão objeto, cada uma dessas coisas aqui vai ser objeto de uma mensagem, tá certo? Mas nós vamos aprender qual é o conteúdo desses capítulos até o 17. A primeira coisa que Jesus vai ensinar, e eu achei incrível isso aqui. Veja, Jesus estava para morrer, e a primeira coisa que Jesus vai ensinar é sobre ser servo e ser humilde. É a primeira coisa que Jesus vai ensinar. Que está lá no capítulo 13, versículo 12 ao versículo 17. Depois de ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa perguntou-lhe: compreendestes o que fiz? Vós me chamais de mestre, e o Senhor, e dizes bem, porque eu sou. Ora, se eu sendo Senhor e o mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. Que ensino! Mexeu comigo, meus irmãos, quando eu entendi isso assim. Eu disse, a primeira coisa que Jesus disse no seu discurso de morte foi: sejam servos uns dos outros e sejam humildes. Que lição nosso Senhor nos dá aqui. Quando Paulo escreve a epístola de Filipenses, Paulo diz: tende vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Porque ele, sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, e sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Nós aprendemos hoje pela manhã que o que movia Jesus era a vontade de servir e fazer a vontade do Pai. Não foi isso que a gente aprendeu hoje pela manhã? E essa, meus irmãos, é uma das primeiras lições que Jesus aqui nos ensina. A segunda lição, são duas lições, deixa eu até introduzir. São duas lições, duas promessas, dois ensinos e uma despedida. É o que Jesus faz nesses capítulos. Nós falamos aqui sobre a primeira lição. Qual é a primeira lição? Servos e humildes. A segunda lição que Jesus ensina está intimamente relacionada com essa primeira. É versículo 13, capítulo 13, versículo 34 a versículo 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns para com os outros. Aí agora Jesus dá um passo adiante. Como, meus irmãos, serviremos uns aos outros humildemente, se nós não amamos o nosso próximo? Meus irmãos, o amor que nós somos desafiados a ter pelo próximo é um amor que tem um exemplo muito forte a ser seguido, que é o exemplo do nosso Senhor Jesus. Às vezes, nós começamos a enxergar como nós lidamos com as coisas. Aqui no nosso meio tem pecadores? Tem. Tem pessoas que erram? Tem. Tem pessoas que lhe maltratam? Tem. Mas a Bíblia nos orienta a nós amarmos, porque nós éramos essas pessoas e Jesus nos amou. Nós éramos exatamente essas pessoas aí.
Na verdade, nós somos essas pessoas. E Jesus nos amou mesmo assim. Porque nós, às vezes, com tão pouco menos atitude ou necessidade, nós decidimos não amar. Porque existe uma determinada pessoa que ela me magoou e por isso eu decido não falar com ela. Ou porque aquela pessoa é chata, né? Insuportável, e eu decido não falar com essa pessoa. Meus irmãos, isso não é o amor que Cristo nos ensinou. O amor que Cristo nos ensinou é aquele que está lá em Romanos capítulo 5. Deus prova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Saia daqui desafiado a falar e amar aquela pessoa que você está magoado com ela. Saia daqui desafiado a falar e amar aquela pessoa que você dá, como é que nós chamamos? Rabisaca, né? Pois bem, saia daqui desafiado a fazer isso, meus irmãos. Isso não é nada diante do que Jesus Cristo fez por nós. Agora, essas foram as duas primeiras lições que Jesus deu. A primeira, sendo servos e humildes. E a segunda, amarmos uns aos outros, porque só serviremos uns aos outros em humildade se amarmos as outras pessoas. Mas Jesus faz duas grandes promessas que estão no capítulo 14. A primeira promessa que Jesus nos faz no seu ensino de despedida é a promessa do céu. Veja, capítulo 14, versículo de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e se assim não for, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Meus irmãos, eu fico imaginando aqui João escrevendo isso depois do que tudo já tinha acontecido, né? Depois de Jesus já estar no céu, inclusive. E João escrevendo isso aqui, diante das grandes dificuldades que foi o início da igreja primitiva. O início da igreja primitiva, meus irmãos, foi muito diferente da bonança que nós temos aqui. O início da igreja primitiva foi algo de muita dor, sofrimento, perseguição e morte. Mas João escreve aqui, imagine um encorajamento: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em Jesus. Ele disse: na casa de meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar. Meus irmãos, é uma das coisas, é uma das convicções que o crente tem que ter, que mais tranquilizará o crente na sua vida, é a esperança de morar com Deus. É a certeza dessa esperança. Nós, meus irmãos, não estamos construindo para esse mundo, estamos construindo para a glória. Fico pensando eu vou preparar-vos lugar. Já vi teólogos tentando explicar o que é que Jesus está preparando lá. Imagine, meus irmãos, o Deus Criador, que criou todo esse universo, que está preparando uma morada para nós lá, há 2000 anos. Que morada é essa que está lá sendo preparada? Só temos que nos alegrar, pois ela é certa. Além disso, Jesus dá outra promessa, tão forte quanto a promessa do céu. Porque o céu é o quê? Futuro. Mas Jesus vai dar uma promessa para esse tempo em que nós peregrinaremos aqui. Veja capítulo 14, versículo 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece.
Vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. Olha como é lindo. Jesus diz: eu vou para o céu, mas não vou deixar vocês só não. Eu vou mandar o Consolador para cuidar de vocês nesse caminho. Que coisa maravilhosa. Então essas são as duas promessas que Jesus faz. Jesus fez duas lições, nos encorajando a servir uns aos outros e a amarmos uns aos outros. Fez duas promessas, a promessa do céu e a promessa do Espírito Santo. E fez dois ensinos importantes. O primeiro ensino está lá em João capítulo 15, versículo do 1 ao 4. É o ensino da suficiência de Jesus. E é aquele versículo tão conhecido que a gente conhece. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permaneceres em mim. Então agora Jesus faz um ensino da suficiência de Jesus para nós. Nós precisamos continuar arraigados nessa videira para podermos continuar dando frutos. E, meus irmãos, não há fruto consistente na igreja do Senhor se não vier de Jesus. Homens já tentaram empreender coisas nas igrejas e elas ruíram. Mas aqueles que constroem em cima do fundamento que é Cristo, esse edifício nunca cai. E não é à toa, meus irmãos, que a igreja atravessa milênios. Perseguida, mataram muitos santos, muitos deles viveram escondidos em cavernas, mas eles estavam em cima da videira verdadeira, que era o Senhor Jesus, e eles continuaram produzindo frutos, e hoje nós estamos aqui, meus irmãos. Você quer produzir fruto, meus irmãos? Depende de Cristo. Você quer ser uma bênção dentro dessa igreja? Dependa de Cristo na sua vida. Você quer ser uma bênção na sua casa? Dependa de Cristo, porque Ele é a suficiência. Ninguém produz fruto consistente se não estiver na pessoa de Jesus. Jesus traz outro ensino em relação ao Espírito Santo. Versículo 7 a 11 do capítulo 16. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se eu, porém, for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu acho muito forte a afirmação que Jesus Cristo faz aqui em relação à obra do Espírito. E veja, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Certa vez vi um ensino falando sobre nós que vivemos na era moderna, por sermos extremamente materialistas, né? Acreditar nas coisas que conseguimos pegar, nós desprezamos a obra do Espírito no mundo. Meus irmãos, o mundo só não entrou em colapso ainda porque o Espírito Santo está aqui em nós. A Bíblia diz que esse mundo entrará em colapso quando a igreja for retirada daqui e o Espírito for junto. Então perceba que Jesus Cristo dá um grande ensino. O que restringe o pecado na vida do homem, o que restringe o pecado no mundo é o Espírito Santo. Então, meu irmão, dependa do Espírito Santo. Você precisa depender do Espírito Santo. A luta contra o pecado, você só vai vencer se você depender do Espírito Santo.
porque é Ele que Jesus deixou para convencer o mundo, inclusive você, do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Por fim, Jesus faz uma despedida. E, meus irmãos, tem uma forma mais cerimonial de fazer uma despedida sem ser uma oração? Capítulo 17, Jesus faz a oração sacerdotal. Jesus entrega os discípulos na mão de Deus e roga por eles, os discípulos. Versículo 17, capítulo 17, versículo 9 a 11 diz: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Que oração profunda do Senhor Jesus aqui. Certamente, meus irmãos, fico pensando eu, né? Deus recebendo essa oração de Jesus aqui, nos últimos momentos da sua vida. Jesus estava preocupado com aqueles que ficariam. Jesus estava preocupado com nós, meus irmãos, que ficaríamos aqui. Mesmo sabendo tudo o que aconteceria com ele, Jesus está preocupado com os seus discípulos. Jesus está preocupado com suas ovelhas. Jesus está preocupado comigo e com você que ficaria aqui. Ele encerra esse momento de ensino com os seus discípulos, dizendo: eu vou, mas eu estarei com vocês para sempre. Interessante, quando Jesus ressuscita, ele diz isso, né? Eu estou convosco para sempre, até a consumação dos séculos. As últimas lições, ensinos e promessas do nosso Senhor Jesus são um grande direcionamento para onde temos que observar durante o curso da nossa vida aqui nessa terra. Assim como nos encoraja, sabendo que Jesus nos amou até o fim, como o versículo 13 nos diz. E muitos princípios espirituais tem aqui. Quais são? Jesus deu 2 lições, para que nós sejamos servos e humildes, que nós pratiquemos o amor um para com os outros. Jesus também nos deu 2 grandes promessas, a promessa do céu e a promessa do Espírito. E Jesus terminou dando 2 grandes ensinos, o ensino da suficiência dele e do cuidado do Espírito Santo, para que nós possamos chegar lá no final, fiéis e firmes, porque não depende de nós, meus irmãos, depende do que Deus fez por nós. Que Deus aplique essa palavra em nossas vidas. Deus amado, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Louvamos a Ti, Senhor, pelo ensino da Tua palavra, que o Senhor possa aplicar ela em nossas vidas, nos auxiliar, Senhor Deus, a progredir cada dia mais no conhecimento do Senhor. Obrigado pelo amor de Cristo por nós. A Bíblia fala que o amor de Cristo nos constrange, e certamente, Senhor, pois nos últimos momentos da sua vida, Ele estava intimamente preocupado com todos nós. Muito obrigado, Senhor Deus, por este amor. Nos ajuda, Senhor Deus, a compreender esse amor. E diante disso, Senhor Deus, depositar a nossa vida completa aos pés do Senhor Jesus. Agradecemos, leva-nos para os nossos lares em paz. Em nome dEle, nosso Senhor Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos, que tenhamos uma boa semana.